Evangelho de Mateus, já falamos das bem-aventuranças, falamos de Cristo e a lei na quarta-feira, e hoje nós iremos falar sobre a vida, um bem inviolável. E eu convido os irmãos a abrir esse texto, que diz, não matarás. Mateus capítulo 5, versículo 21 até o versículo 26. Abra sua Bíblia comigo. Você que está em casa também, leia a palavra do Senhor para a sua edificação. Vamos ler esse texto. Eu convido os irmãos mais uma vez a se colocarem em pé. Vamos ler juntos, em pé. Você que está na galeria também, na nave do templo. E você que está em casa, acompanhe com fé e esperança a palavra do Senhor falando ao seu coração. Leia o texto juntamente conosco. Diz assim o texto sagrado. Todos juntos? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, e todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir o insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Oremos. Pai querido, fale conosco. Queremos, ó Deus, aprender da Tua palavra, queremos entendê-la, queremos aplicá-la à nossa vida, queremos, ó Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor esteja sempre enchendo o nosso coração de amor, de perdão, de reconciliação, de paz, de fé, de esperança, e que o ódio possa ficar bem longe de nós, e o amor possa reinar em cada lar, em cada vida, e que possamos sempre defender a vida, que é um dom especial do Senhor, um bem inviolável. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A vida é um presente de Deus, a vida é sagrada, a vida é um dom de Deus, a vida é preciosa, a vida é um bem inviolável. A vida não começa no nascimento e nem termina na morte. A vida se inicia no momento da concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, e ali começa a vida. E não 9 meses depois, né, no ato de dar à luz. A vida começa na concepção. E depois da morte pelos séculos dos séculos, a vida pode ser dividida em 3 fases. A vida uterina, que vai da concepção ao parto, 9 meses. No ventre, alguns menos um pouco, 6, 7, 8, mas o normal, 9 meses. A vida presente vai do nascimento à morte. Alguns vivem muito, né? O vovô viveu 93 anos, né? Alguns no passado viveram muitos e muitos anos, como Metusalém viveu 969 anos. A vida vai do nascimento à morte, a vida presente. A vida futura vai da morte à eternidade. Nós cremos na eternidade com Deus e na eternidade no inferno. No entanto, a vida tem sido banalizada. Após a queda, a violência se torna uma tendência entre nós. A morte está em toda parte. A morte nas cidades. É o pai que mata a esposa, mata os filhos, jogando-os do 18º andar e depois pulando atrás. Tiroteio nas cidades. A morte nas escolas, massacre em Realengo, alguns anos atrás, numa escola municipal, quando um jovem mata 12 alunos e deixa 13 e depois se suicida. A morte nas estradas, em decorrência da imprudência, negligência e também por causa da influência das drogas, e em especial também do álcool. A violência nos lares, pai contra filho, filhos contra pais, irmãos e contra irmãos. Caim matou Abel, foi o primeiro homicídio, e daí para frente nós podemos ver que Lameque matou 2 homens, porque um pisou no calo dele, e o outro também porque o feriu, e ele matou ambos. De onde vem toda essa violência?
de corações maus que se afastaram de Deus. Além do mais, toda essa violência é disseminada pelos meios de comunicação, nos filmes, nos desenhos, nos joguinhos, que influenciam a nossa mente. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, na época em que a criança concluiu o nível fundamental, ela terá visto 8.000 assassinatos pela televisão e 100.000 atos de violência no cinema. E nós podemos ver, então, que as nossas telas estão encharcadas de sangue, da violência, que influencia o nosso psicológico, que banaliza a vida. A lei não matarás é uma cerca para proteger a vida, uma vez que a vida é um bem inviolável que deve ser protegida. Matthew Henry chega a dizer que a lei de Deus é uma cerca de proteção ao redor da nossa vida. No entanto, o valor da vida humana tem sido banalizado. Por exemplo, o Brasil ocupa o 6º lugar na taxa de homicídios do mundo. São 46.000 homicídios, em média, no Brasil. Assassinatos, pessoas que tiram a vida do outro por causa de R$5, por causa da dívida do tráfico, por causa de coisas banais, por causa da discussão no trânsito e tantas outras coisas que levam o ser humano a tirar a vida de outro ser humano. É o caso, por exemplo, alguns anos atrás, em Lusiânia, em Goiás, que um homem matou 6 jovens. É o pai que matou as 2 filhas, jogando de uma ponte dentro do rio, porque o relacionamento conjugal acabou, e então ele perdeu a cabeça, perdeu o sentido de viver, e tirou a vida dos seus filhos para vingar-se da sua ex-mulher. Deus, meus irmãos, valoriza sobremaneira a vida. O 6º mandamento enfatiza a santidade da vida. A nenhuma pessoa é dado o direito a seu próprio critério de tirar a vida do seu próximo, porque a vida tem um valor eterno, inestimável. A lei é uma cerca de proteção ao redor de nossa vida, não matarás. E a Bíblia chega a dizer o seguinte, ainda em Gênesis: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Nosso Código Penal brasileiro, quando alguém mata alguém, fica preso 6 anos, 12 anos, se o crime for hediondo, de 12 a 30 anos, e não passa disso a punição. Mas no Antigo Testamento, quem matava alguém respondia com a sua própria vida. Alguém que tirava a vida do outro perdia também a sua vida. Ele entrava em julgamento e era também executado, porque tirou a vida de alguém que tinha imagem e semelhança de Deus. No entanto, meus irmãos, Jesus nos mostra que o 6º mandamento é uma questão que envolve o coração, não apenas os atos exteriores. Os ouvintes de Jesus naquele tempo estavam de boa, com a consciência tranquila, uma vez que não tinham cometido nenhum assassinato físico, uma vez que não tinham derramado o sangue na terra de um seu semelhante. Contudo, para Jesus, o assassinato inclui não somente o homicídio físico, literal, mas também o ódio no coração. E aí, todos nós já matamos alguém. Todos nós já tiramos a vida do nosso semelhante. Quando a gente deseja a morte do nosso semelhante, matando no nosso coração, porque o homicídio vai além do assassinato físico, é uma questão do coração. Por essa razão, Jesus nos ensina, em primeiro lugar, que a ira irrefletida é assassinato no coração. Jesus chega a dizer: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aí Jesus fala: eu, porém, vos digo que todo que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, a ira é pecaminosa quando ocorre sem nenhuma provocação justa, sem motivo, sem causa, sem sentido. A ira é pecaminosa quando a ira ocorre sem visar nenhuma boa finalidade para satisfazer uma paixão bruta, vingança, ressentimentos. A ira é pecaminosa quando ela ultrapassa os limites, quando somos duros e teimosos na nossa ira, cruéis e perversos, e procuramos ferir aqueles que nos desagradaram. Segundo Jesus, não só o assassinato externo será punido, mas também o assassinato no coração.
Muitas vezes matamos pessoas no nosso coração. Odiar, nutrir ressentimentos e ira sem motivo é equivalente ao homicídio para Jesus. Segundo o Catecismo Maior de nossa igreja, diz que os pecados proibidos no 6º mandamento são tirar a nossa vida ou de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária, a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a raiva pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e os cuidados demasiados, o uso imoderado da comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém é assassinato. O que odeia é um assassino em potencial. O ódio mata. O ódio de Caim por seu irmão terminou em assassinato. E eles estavam ali no ambiente de culto. Caim ofereceu um culto que Deus não agradou, porque ele era um homem do maligno. Ele ofereceu do fruto da terra, mas Abel ofereceu das primícias do seu rebanho, ofereceu um culto a Deus, porque Deus se agradou dele e de sua oferta. Mas ele então ficou com inveja, levou o seu irmão para o campo e o matou traiçoeiramente, levantando-se contra ele. O ódio de Caim por seu irmão terminou em assassinato. Esaú odiou o seu irmão Jacó e planejou matá-lo. Ele só não morreu porque ele fugiu e ficou 20 anos em outra região, bem longe do seu irmão, porque o seu intento maligno, o seu ódio foi tão ferrenho que ele queria acabar com a vida do seu irmão. Absalão odiava seu irmão Aminon e veio a matá-lo. Herodias odiava João Batista, porque João Batista disse para ela: não te é lícito possuir, ir para a cama com o seu cunhado. E para Herodes, João Batista disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E então ela passou a odiar João Batista e desejava matá-lo, e até que a sua filha dançou numa festa de aniversário de Herodes, e ela então pediu a cabeça de João Batista no prato, porque ela dançou tão bem à frente do rei, que ele diz: eu te darei até metade do meu reino. E então Herodias pediu que a sua filha pedisse para ele a cabeça de João Batista. O ódio levou João Batista à morte. Por isso João, meus irmãos, João, o apóstolo do amor, escreveu que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Em outras palavras, a falta de amor é uma evidência de que a pessoa não é regenerada, não é nascida de Deus, não tem vida eterna, é um assassino em potencial. Por isso Jesus não apenas vê a consequência, mas ele vai na raiz do problema, a raiz do coração cheio de ódio, e que nós devemos pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia do nosso coração, para que a gente não possa matar as pessoas dentro de nós, dentro do nosso coração. Mas em segundo lugar, Jesus nos ensina que o uso de uma linguagem ultrajante com o nosso irmão é o assassinato pela língua. Os insultos são maus sintomas do desejo de acabar com a pessoa que está no nosso caminho. Quem proferiu um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E a palavra mata também. Jesus disse que toda palavra frívola que proferir os homens, dela darão conta de juízo, porque a língua também mata. A morte e a vida estão no poder da língua, o que o bem a utiliza, come do seu fruto. Palavras também matam. Você já assassinou alguém com a sua língua? Você já matou alguém com a sua língua? Alguma vez você chamou o seu irmão de burro, de inútil, de tolo? A Bíblia diz que palavras amargas são como flechas, que matam repentinamente. A nossa palavra sábia tem que ser medicina para curar a alma ferida, mas a palavra amarga, dura, também mata. Por isso, aquele que chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Muitas vezes nós matamos as pessoas com as palavras.
E Jesus então vai mais profundo, vai na raiz do problema e diz que palavras também matam. E nós devemos usar a nossa língua para o bem, não para o mal. Devemos usar a nossa língua para edificar e não para destruir. Devemos usar a nossa língua para restaurar e não para matar as pessoas. Mas vejam bem, meus irmãos, que em terceiro lugar, Jesus nos ensina que cultuar a Deus com ódio no coração é assassinato. A paz é o melhor caminho para viver a vida. E Jesus usa aqui duas figuras para expressar que a paz é o melhor caminho para viver a vida. Uma figura que é extraída da igreja e outra do tribunal. Veja o que diz o verso 23 e 24. Gostaria que colocasse na tela esses dois versículos do capítulo 5. E vamos lê-lo comigo? Todos juntos? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Deus deseja que a reconciliação com o irmão ofendido ocorra antes que a oferta seja feita. Nós devemos estar reconciliados com Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, mas nós devemos estar reconciliados também uns com os outros. Antes de oferecermos a oferta, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa contribuição no altar da oração, nós devemos reconciliar também com o nosso irmão. Segundo John Stott, ele diz o seguinte: se você estiver na igreja, no meio de um culto de adoração, e de repente se lembrar de que seu irmão tem um ressentimento contra você, saia da igreja imediatamente e vá fazer as pazes com ele. Não espere que o culto termine. Procure seu irmão, peça-lhe perdão. Primeiro vá, depois venha. Primeiro vá reconciliar-se com seu irmão, depois venha e ofereça a sua adoração a Deus. Nós devemos reconciliar uns com os outros. A vida neste mundo é curta, meus irmãos, é passageira. E nós devemos estabelecer a paz, a comunhão uns com os outros. A Bíblia diz: se depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós devemos reconciliar com Deus, mas nós devemos nos reconciliar uns com os outros também. Mas veja outra figura que Jesus usa aqui, a figura do tribunal. Veja o que diz o verso 25 e 26. Vamos ler juntos? Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Veja bem que a transação é o melhor caminho para resolver a demanda. Naquele tempo, quando alguém tinha uma dívida com o outro, poderia ter a prisão por dívida. Em outras palavras, as relações rompidas atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Segundo a Bíblia, aquele que ama a Deus deve amar a seu irmão. E aqui nós podemos ver os riscos que correm aqueles que não entram em acordo com o seu adversário. Primeiro, um risco temporal. É melhor fazer um acordo do que sofrer a condenação da prisão. Tem gente que fala assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Meus irmãos, nós devemos pensar e correr das confusões, para que a gente não caia numa situação onde o sol nasça quadrado. Eu não sei se você já visitou uma penitenciária, uma prisão, uma cadeia pública, mas ali é um pedacinho do inferno na terra. É um lugar de limitação. É um lugar onde ninguém respeita ninguém. É um lugar onde as pessoas estão sofrendo um confinamento, uma limitação da sua liberdade de ir e vir. É triste. Mas outro risco aqui, além do risco temporal, nós temos também o risco espiritual. Porque às vezes nós tememos a prisão física, mas não tememos a prisão pior. A prisão espiritual, o inferno, é uma prisão para todos aqueles que vivem na maldade e falta de amor. E dessa prisão não há resgate, não há redenção, não há advogado, não há fuga por toda a eternidade. E isso se aplica, meus irmãos, à grande questão da nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo.
O grande Deus é um adversário para todos os pecadores, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu me lembro que eu corri uma vez de um culto. Havia um grupo de irmãos que estavam orando em certo lugar, e eles iam subir no monte da oração. E eu estava numa casa, onde minha tia tinha cedido na fazenda, para a gente passar o final de semana ali. Eu estava com os meus primos. E aí esses irmãos resolveram entrar na casa onde a gente estava para orar. Eu lembro que eu pulei a janela para correr da oração. Muitas vezes nós queremos correr de Deus. Muitas vezes a gente não quer reconciliar com Deus. Mas Ele tem uma ação contra nós. Ele tem uma ação contra nós porque Ele é o juiz. Ele conhece onde nós moramos, Ele conhece o que nós falamos, Ele conhece como nós procedemos, Ele conhece o nosso coração, Ele nos conhece por dentro e por fora, Ele conhece o nosso CPF, Ele conhece o número da nossa identidade, Ele conhece onde nós viajamos, passeamos, o que nós falamos, o que nós pensamos, Ele conhece todas as coisas. E nós estamos diante do tribunal dEle. A nossa vida aqui é curta, é passageira, e nós devemos reconciliar a nossa vida com Deus. Enquanto estamos vivos no caminho, nós devemos fazer um acordo com Ele, um acordo de paz. Depois da morte, meus irmãos, será tarde demais para fazê-lo. Cristo é o nosso advogado para estabelecer a paz. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Nós precisamos de Jesus para sermos salvos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Diante das incertezas da vida, Ele diz: eu sou o caminho. Diante da mentira, Ele diz: eu sou a verdade. E diante da morte, Ele diz: eu sou a vida. Não há outro redentor. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É tempo da gente voltar para Deus, da gente reconciliar com Deus. O inferno é a prisão em que serão lançados todos aqueles que continuam em um estado de inimizade contra Deus. A justiça divina só pode ser satisfeita através de Cristo, da sua morte na cruz. Só através dele nós podemos ter paz com Deus, reconciliação com Deus. E aí eu digo que vida abundante, vida feliz, nós só podemos ter em Cristo Jesus. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E nele nós temos uma vida que tem sentido, porque a vida só tem sentido quando Cristo é tudo na vida. Muitos, no vazio da vida, com o coração vazio, estão buscando preencher o vazio nas noitadas, nas baladas, nas drogas, nas orgias, nos braços de muitas mulheres, ou a mulher nos braços de muitos homens. Mas o único que pode resolver o nosso problema existencial, moral, é Cristo. Só Ele. Só Ele dá sentido à vida da gente, e só Ele pode criar uma ponte para você encontrar com Deus, e ter comunhão com Deus, e ter vida abundante em Deus. Meus queridos irmãos, aplicações para a nossa vida. Como viveremos? Valorizando a vida, que a vida é um bem de Deus, é um dom de Deus. Valorizando a vida a todo tempo e em todas as circunstâncias. A Bíblia diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, foi Deus quem te criou. Devemos viver a vida valorizando a vida. A vida deve ser protegida desde a concepção até o último dia. Hoje a gente pode perceber o movimento feminista dizendo: meu corpo, minhas regras. Defendendo o aborto, como se ela pudesse, então, se dispor daquela criança, como se estivesse cortando a ponta da sua unha ou a ponta do seu cabelo. A vida é um dom de Deus, e ela tem que ser protegida desde o ventre materno. Os jovens, os desamparados, os idosos, os enfermos, os doentes, os deficientes são feitos à imagem e semelhança de Deus. Calvino diz o seguinte: o feto, embora encarcerado ou encerrado no ventre de sua mãe, já é um ser humano, e é um crime monstruoso roubá-lo da vida que ele ainda não começou a desfrutar. Devemos nos opor à eutanásia. Só Deus é o Senhor da vida, só Ele tem o direito de determinar quando é a hora de morrer. Nós não podemos dar uma injeção letal
no corpo de alguém para matar, para adiantar a sua morte. Só Deus pode dar a vida, só Deus pode tirar a vida. No entanto, há uma diferença entre acabar com a vida e suspender o tratamento, que pode ser um modo de devolver a vida e assim também a morte para Deus. Nós devemos valorizar a vida, devemos também nos opor ao suicídio. Nós vimos aquele ator global no desespero pulou do prédio no Rio de Janeiro, o desespero da vida, tentando tirar a sua própria vida, seja lá por droga ou por remédio que ele tomou e que causou um surto nele. Nós não podemos tirar a nossa própria vida. Deus nos deu a vida e só Ele pode tirar a vida. Deus não nos deu o direito de nos matar. Cometer suicídio é reivindicar o senhorio sobre a nossa vida, e só Deus é o autor da vida, e nós devemos valorizar a vida. Mas como viveremos? Em segundo lugar, meus irmãos, limpando o nosso coração de todo ódio. Eu não sei como você está vivendo a sua vida em família, com os seus irmãos, com os seus parentes, consigo mesmo, com os seus vizinhos. Eu não sei se o seu coração está cheio de ressentimento, mas eu sempre digo que o ressentimento é o veneno que a gente toma esperando que o outro possa morrer. Limpe o coração de todo ódio. O sexto mandamento é uma questão que envolve o coração, não apenas os atos exteriores. O ódio mata, envenena a nossa vida, envenena o nosso lar, envenena o ambiente onde a gente mora. Mas o amor deve substituir todo o ódio e indiferença. Em lugar do ressentimento, devemos liberar perdão e fazer as pazes. Sabe o que Jesus disse na cruz? Para os seus algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Libera perdão. Libera perdão. Não devemos permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira. Peça a Deus, limpe o coração de toda ira, de toda maldade, de todo ódio. A reconciliação é o melhor caminho, é o melhor caminho. Não podemos estar em ordem com Deus se não estivermos em ordem com os outros. Alguém disse que a pessoa que se recusa a perdoar seu irmão está destruindo a mesma ponte sobre a qual precisa andar. Libera perdão. Passe nessa ponte do perdão. Construa o caminho do perdão, da reconciliação. Viva em paz uns com os outros, em paz na família. Cultue a Deus com o coração limpo de todo ressentimento, de toda ira, de toda maldade e de todo ódio. E peça a Deus para encher o seu coração de amor. Porque Deus te amou com amor eterno. Assim como Deus foi misericordioso com você, seja misericordioso. Porque bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão chamados filhos de Deus e alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Viva em paz com Deus e em paz uns com os outros. E limpe o seu coração. Faça uma faxina, tirando todo o ódio, todo o ressentimento, toda a ira. E viva em paz com Deus e uns com os outros. Que Deus nos abençoe.